Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos com a nossa porção diária da palavra e vamos seguindo. Estamos começando mais uma semana e que Deus seja conosco em tudo que nós fizermos, por onde nós passarmos, as pessoas que nós encontrarmos. Então é importante que eu e você estejamos sempre buscando a direção de Deus através da sua poderosa palavra. Eu quero então compartilhar com você hoje o texto que se encontra em Romanos capítulo 8, que está escrito: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Esse é o texto para nós hoje. O apóstolo Paulo apresentando ali à igreja, aos romanos, algumas orientações muito especiais, podendo falar sobre a realidade daquele que tem uma experiência com o Senhor. Ele diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, não há mais acusação, não há mais a condenação da morte eterna, não há mais a perdição eterna, não há mais a culpa, estabelecida pelo pecado original, mas em Cristo tudo isso foi anulado. Cristo nos justifica, Cristo ele nos regenera, Cristo ele transforma completamente a nossa vida. E assim, depois dessa experiência pessoal com Jesus, segue uma outra realidade muito importante. É o processo da santificação. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que tem uma experiência com Cristo vive de forma diferente. Pratica a palavra de Deus e a partir daí toma decisões que sejam compatíveis com a verdade do Evangelho. Como é importante para nós estarmos atentos, porque o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que têm Jesus se inclinam para as coisas do Espírito, quem não tem, vive para as coisas da carne. E ele termina o texto aqui dizendo: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, há uma inimizade, há um distanciamento, há um afastamento, completamente daquele que vive para satisfazer as obras da carne. Não é a carne, corpo, matéria, mas é a natureza pecaminosa. É a inclinação da carne, ou seja, a inclinação da natureza pecaminosa. E quem se deixa levar é porque ainda não foi regenerado por Jesus. Então, é importante que eu e você estejamos atentos para vivermos pelo Espírito, seguirmos a nossa vida pelo Espírito e demonstrarmos que nós, de fato, temos uma experiência real e pessoal com o Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe você e na sua jornada, na sua caminhada, você esteja se pautando pelas coisas do Espírito e podendo demonstrar que Cristo habita no seu coração. Assim, que Deus te abençoe em todos os aspectos da sua vida. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, nós agradecemos porque em Cristo nós fomos perdoados, fomos libertos, fomos salvos, fomos regenerados. Obrigado, Deus, porque em Cristo temos a alegria da salvação. Obrigado pela tua palavra de hoje. Que o Senhor seja conosco. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Eu te peço, Deus, por misericórdia. E assim, Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Um dia de paz para você e até amanhã, se Deus permitir.